O chefe do Legislativo deixou claro que a tendência é que o Congresso Nacional derrube a medida da União. Ele falou sobre isso em Brasília durante uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir. Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. O que é que nós estamos defendendo, antes que perguntem? Que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso, para poder entrarmos no momento de mais responsabilidade fiscal, e essa é uma fala que eu tenho feito. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais. Ao Congresso, à Câmara ou ao Senado tomar esse posicionamento, por exemplo, que venha a ser de derrubada do decreto do governo, o governo terá que buscar alternativas, que podem ser ou tomar outras medidas ou tentar, de certa forma, rever a posição do Congresso, que eu penso ser a posição mais equivocada. Se o governo caminha no sentido de querer resolver aquilo que é decisão parlamentar com o Poder Judiciário, eu penso que piora bastante o ambiente aqui na casa. Tanto é que nós não tomamos a decisão, porque tanto eu como o presidente Davi poderíamos ontem ter pautado o PDL. Com certeza teria sido aprovado aqui e no Senado, mas nós não fizemos isso. Por quê? Porque nós queremos construir a solução com o governo. Não há interesse do Poder Legislativo em tocar fogo no país. Nós temos compromisso com a nossa população, nós temos compromisso com o futuro do Brasil e penso que sempre em uma mesa, quando se sentam bem intencionados os poderes ali representados, é que onde verdadeiramente as grandes soluções aparecem. Essa declaração de Mota aconteceu, não foi por acaso, viu? Foi depois que ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participaram de um jantar com o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Haddad afirmou que explicou para os dois que se o aumento do IOF não for levado adiante, vão ser necessários mais cortes no orçamento da União. Olha só que sonho, né? O ministro conversou com jornalistas ao deixar a reunião que aconteceu na residência oficial da Câmara na noite da última quarta. Vamos acompanhar essa fala de Haddad preocupado com uma possível derrubada do IOF. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida. Né? O que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Então nós ficaremos um patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com senadores e deputados aqui da bancada paranaense para repercutir o assunto. Mesmo fazendo parte da base do governo, o senador Flávio Arnes, que é do PSB, disse que é contrário ao aumento do IOF. Olha só. Sou a favor da derrubada do decreto que trata do aumento da alíquota do IOF, porque nós temos que nos acostumar, como administrações públicas, sejam municipais, estaduais ou federais, nesse caso específico, de que as despesas têm que caber dentro do orçamento. Nós não podemos extrapolar o orçamento disponível. Então, nesse sentido, toda vez que houver um rombo de orçamento e aumentar de alguma maneira o imposto para cobrir esse rombo, esse é o caminho equivocado, inadequado. E, além disso, o IOF tem um aspecto regulatório para momentos de crise, de dificuldades, e não para tapar rombos, buracos do orçamento. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, também criticou essa medida do Palácio do Planalto. Eu sou contra esse aumento do IOF. No fundo, é o governo querendo arrecadar mais à custa do cidadão. Agora vejam, num cenário que os juros já estão lá na altura, você aumentar o IOF, você vai encarecer ainda mais o custo da dívida. Vai transferir esse ônus para o consumidor, para o tomador de empréstimo. E veja que o governo fez de improviso, porque ele revogou parte desse aumento do IOF, aquilo que representava na prática um controle de remessa de capital, no dia seguinte. A gente vê que esse é o governo do improviso e nós estamos trabalhando aqui para aprovar um decreto legislativo para suspender esse aumento do IOF. A crítica veio pelos 3 senadores, tá? Porque assim como o Flávio Arnes e o senador Sérgio Moro, que a gente já registrou aqui, o Oriovisto Guimarães do PSDB também criticou esse aumento de IOF. É a 25ª vez que o ministro Fernando Haddad, vale dizer, o governo Lula, aumenta
a arrecadação através de aumento de impostos. 25 vezes ele já fez isso, desde o início do governo. Mas o que mais me assusta nessa história do IOF é a flagrante ilegalidade. É absurdamente ilegal o que foi feito. E por que digo isso? Porque a nossa Constituição deixa muito claro que nós temos 2 tipos de impostos: os impostos regulatórios e os impostos arrecadatórios. Não é a vontade do executivo que diz simplesmente vou aumentar os impostos. Não. Para aumentar os impostos, ele tem que fazer um ato, mandar ao Congresso, o Congresso tem que analisar isso, tem que aprovar, e isso tem também o princípio da anterioridade, que visa a dar segurança jurídica às empresas, a todo mundo que fez planos, que contava com uma carga de impostos. Os impostos não podem ser mudados do dia para a noite. Olha, a gente vai continuar falando sobre esse assunto nos próximos dias. Também vamos aí em breve registrar então a fala dos deputados. Ouvimos aqui os 3 senadores que representam o estado do Paraná tratando sobre o aumento de IOF, sendo base ou não do governo. Tem muita gente indo contrária a esse texto na classe política. Manuela Niklevics, vai ter que doer na carne do ministro Fernando Haddad, vai ter que cortar mais uma vez, porque não deve passar, pelo menos de forma tão simples assim e da forma como foi enviado pelo Congresso esse texto. E outra, o STF também tem chance de se meter nisso? O problema é que dói para nós, né, Bia? Na própria pele, eles não vão cortar e não têm feito esse trabalho. Então a gente vê aí o posicionamento dos senadores, também já estamos em contato com muitos deputados aqui da bancada do Paraná, mas o que a gente deve ter é, sim, uma reversão disso no Congresso Nacional. Teve esse prazo de 10 dias para que seja apresentada ali uma alternativa, mas eu não sei se eu fico com mais medo da alternativa que vem do que o que a gente já conheceu. E aí, bom, a gente já falou bastante sobre esse assunto, eu sei que a gente está sem tempo até para eu passar para o Carlos falar ali mais um pouquinho, mas o que mais assusta, e até conversando com muitos economistas, não se entende se, e eu prefiro acreditar que eles entendiam e tentaram esconder, tá? Mas não se entende se eles não conseguiram calcular o impacto que isso teria, e eu prefiro acreditar que não, ou se realmente tentaram esconder, mas aí não conversaram com absolutamente ninguém, não conversaram com o Banco Central, não conversaram com o Congresso Nacional, nem com a própria base, não conversaram com o setor produtivo, enfim, e aí fica esse desgoverno que a gente vê. Essa vai ser mais uma queda de braço aí entre Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. E essa guerra pode ter aí, sair alguns feridos, né? Só pra gente entender, não é que agora o Hugo Mota do nada resolveu vamos rever esse projeto do IOF porque eu estou pensando nas pessoas mais carentes, pagar imposto. Não. A pressão em cima do Hugo Mota é do mercado financeiro. Essa é a realidade. Não vamos tapar o sol com a peneira. O mercado financeiro pressiona Hugo Mota, pressiona deputados, líderes partidários para derrubar esse projeto do ministro Haddad. E vamos só lembrar, em pelo menos 25 anos, o Congresso Nacional nunca usou um PDL, que o Hugo Mota falou ali, que é um projeto do decreto legislativo para derrubar um decreto do presidente. Ou seja, é uma medida extrema. Nos últimos 25 anos isso nunca aconteceu. O que serve esse PDL? No português bem claro aqui, para pressionar o governo a retirar. É isso que esse PDL serve. Olha, eu vou votar, governo, eu vou votar. Ou se você não tirar, eu vou votar. E aí eu vou derrubar. E aí sempre acaba tendo esse entendimento. Sempre foi assim. Agora, qual que é a carta na manga do Palácio, do governo federal? As emendas PIX, o orçamento. É isso que o governo vai jogar com os deputados. Vão dizer, ok, então sem o aumento do IOF eu vou deixar de receber 20 bi. Então eu vou cortar das emendas. Eu vou cortar do orçamento de outras pastas. Mas um desses cortes sim virá das emendas. E aí você falar que vai cortar o orçamento destinado aos deputados via emenda, os deputados se arrepiam. Então nós vamos ver quem que vai ganhar nessa queda de braço, mas não tenha dúvida, nós temos por trás disso o mercado financeiro pressionando o presidente da Câmara, Hugo Mota, que agora resolveu mexer
e tentar defender aí esse projeto para tentar derrubar, né, na verdade, esse projeto que aumenta o IOF aí, que dói no bolso, não só das empresas, mas também da gente. E aí, só para complementar, né, é aquela história, daí farinha pouca, meu pirão primeiro, né, porque com o dinheiro dos outros da sociedade é muito mais fácil. Também na hora de cortar as emendas, o Congresso não quer fazer. Ontem até o Hugo Mota deu um discurso ali, tentando se ensaboar dessa situação, falando que se os outros poderes cortarem também das verbas deles, eles podem pensar em diminuir um pouco o valor das emendas parlamentares. Então, quando mexe no dinheiro de cada um dos poderes, ninguém quer saber de fazer nenhum tipo de corte para ajudar também essa responsabilidade fiscal do país. E desculpa, Bia, que eu acabei não respondendo a tua pergunta sobre o STF depois que me toquei aqui. A gente espera que isso não seja levado pelo Executivo para o Supremo Tribunal Federal, que hoje tem atuado como um outro poder que vem dar canetada ali nas medidas do Executivo, como aconteceu na reoneração da folha do pagamento, lá naquela discussão também no ano passado. Então a gente espera que não, mas a gente nunca sabe quando se trata de Brasil.